Meu nome é Lúcia Garcês Lohmann, eu sou professora aqui do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, onde eu atuo especificamente no Laboratório de Sistemática, Evolução e Biogeografia de Plantas Vasculares. Eu ingressei na USP em 1991 como aluna de graduação. Em seguida, em 1993, eu já comecei a fazer a minha iniciação científica no Laboratório de Sistemática Vegetal e ingressei em 2004 como docente do departamento. Quando eu penso na minha trajetória, fica claro para mim que a botânica sempre esteve presente. Então, na verdade, quando eu era pequena, vários dos meus passatempos envolviam plantas. Então, por exemplo, eu colecionava selos e colecionava só selos de plantas. Nas minhas férias eu também ia muito para o interior, onde eu passava bastante tempo brincando num fragmento de Mata Atlântica. E quando eu olho para trás, eu vejo que naquele momento as minhas brincadeiras na floresta já eram o começo dessa minha trajetória botânica. Eu me sentia muito cômoda, muito feliz naquele fragmento de florestinha. E a partir dali já fui desenvolvendo meus interesses com botânica. A minha família é uma família com muitos professores e professores de universidade, professores de escola pública, e eu sempre pensei na docência como uma opção de carreira, mas na verdade eu só fui realmente pensar na biologia como uma carreira possível no momento em que eu estava no colegial e alguns biólogos apareceram na escola onde eu estudava e convidaram os alunos para participarem de uma série de viagens para vários parques nacionais. E eu participei dessas viagens e naquelas viagens eu aprendi sobre o que era a taxonomia. E eu realmente me encantei pela taxonomia e naquele momento eu decidi então que eu queria seguir uma carreira com biologia, especificamente com botânica, com taxonomia vegetal. Eu entrei, então, para começar a graduação aqui na USP em 1991, aos 17 anos, e já muito focada, como eu mencionei, eu já sabia exatamente o que eu queria trabalhar com sistemática vegetal. Então, logo no começo, no meu primeiro semestre, enquanto eu fazia a disciplina de sistemática de criptógamas, eu já comecei a fazer estágio, trabalhando com taxonomia de fungos, lá no Instituto de Botânica, sob a supervisão da doutora Carmen Zotarelli, com o apoio do doutor Adalto Milanês, e trabalhei lá no Jardim Botânico por 2 anos, o que foi um período muito importante porque eu aprendi todas as bases da taxonomia. 2 anos depois, então, eu fiz a disciplina de sistemática de fanerógamas com a professora Ana Juliette, com o professor Pirani e com o professor Renato Melo Silva. E naquele momento eu comecei, então, um segundo estágio com taxonomia de angiospermas. Já naquele estágio eu comecei a trabalhar com a família Bignoniacea, sob supervisão do professor Pirani. Logo no começo, comecei a desenvolver trabalhos na Serra do Cipó, que já era uma linha muito antiga do departamento, né? Depois, 1 ano depois, comecei a trabalhar com a flora da reserva Duque, também focada nos estudos com as bignoniáceas, né? Quando eu comecei a trabalhar na reserva Duque, um desafio grande era a identificação das espécies, não tinha literatura recente para as trepadeiras. Na Amazônia, as bignoniáceas são predominantemente lianas, plantas trepadeiras. Os herbários do Brasil não estavam com identificações atualizadas, nós não tínhamos literatura recente, e então eu acabei fazendo uma viagem para o exterior para visitar herbários na Europa e nos Estados Unidos para poder identificar esses materiais da Amazônia. Durante essas viagens, eu fiquei muito impressionada com o herbário do Jardim Botânico de Missouri, que é onde o Dr. Al Gentry, que foi o grande especialista nas bignoniáceas, tinha trabalhado por muitas décadas. E nessa visita ao Missouri, o coordenador da pós-graduação me incentivou muito a mandar documentação e submeter uma aplicação para começar a pós-graduação lá. Aí eu voltei para o Brasil muito animada, já fui logo organizar toda a documentação
Em 95 eu finalizei a graduação e naquele momento eu recebi, então, fui contemplada com uma bolsa da CAPES para fazer o doutorado no exterior e fui aceita para fazer o doutorado em Missouri e comecei então em agosto de 96, já fui para St. Louis para dar início ao meu projeto de doutorado. Eu ingressei no Departamento de Botânica como docente em 2004, então já são praticamente 20 anos como professora aqui do departamento, na graduação e na pós-graduação. E aqui eu continuo então também desenvolvendo a minha linha de pesquisa com sistemática, evolução e biogeografia da família Bignoniacea, em colaboração com os meus alunos e com vários outros professores do departamento. Já são quase 30 alunos que se formaram no laboratório, trabalhando nessa linha de pesquisa. Vários deles já estão empregados em diferentes instituições no Brasil e no exterior. Nós seguimos desenvolvendo trabalhos em colaboração, o que é muito bacana porque é uma linha de pesquisa realmente muito integrativa e cada aluno foi seguindo, apesar de todos trabalharem com as bignoniáceas, cada um foi seguindo metodologias e perspectivas diferentes e hoje a gente continua integrando todos esses dados e, claro, em colaboração com vários outros docentes do Instituto e também de outros institutos da USP. Professores do Instituto de Geociências, com quem eu também venho trabalhando em estudos sobre a origem e evolução da biodiversidade amazônica. Essas parcerias com o Instituto de Geociências começaram através de um projeto temático da FAPESP, que eu coordenei entre 2012 e 2018. Esse foi o primeiro projeto financiado na linha Dimensions of Biodiversity, que era coordenada, então, entre o programa Biota FAPESP e a National Science Foundation, nos Estados Unidos, com verbas também da NASA. Então foram 8 anos com esse temático e agora nós temos um segundo temático que segue nessa mesma linha de pesquisa. Esse temático, por ele ter sido dentro deste programa internacional, acabou sendo também muito importante para a internacionalização. Então nós tínhamos durante todo esse período muitos professores e alunos do exterior que vieram para a USP e professores e pesquisadores daqui que também foram para o exterior. Ao longo dessa caminhada toda, esses projetos também incluíam um aporte financeiro significativo que também nos permitiram contribuir com melhorias na infraestrutura do Instituto como um todo. Em termos da pesquisa, o que mais me interessa é entender como surgiu essa enorme biodiversidade que a gente vê atualmente, né? Então, em primeiro lugar, quais são as espécies que nos rodeiam, como surgiram essas linhagens, como evoluíram características morfológicas de diferentes linhagens, qual a base genética dessas características morfológicas, como essas espécies chegaram a ter a distribuição que elas têm atualmente, né? E claro que responder essas perguntas não é trivial. Essas perguntas envolvem tanto aspectos atuais, interações ecológicas, como também informações numa escala de tempo muito ampla, de 100 milhões de anos. E então, para conduzir esses estudos, a gente colabora muito com climatólogos, geólogos, paleontólogos, ecólogos e pesquisadores de diferentes áreas. Mas é muito gostoso essa integração e a oportunidade também de interagir com diferentes pesquisadores ao longo do desenvolvimento desses trabalhos, né? Incorporando diferentes perspectivas e formas de pensar. Em termos do ensino, eu acho que o que mais me motiva é a pós-graduação e talvez pelo fato da gente ter um acompanhamento muito próximo aos alunos, né? Então a gente conseguir trabalhar com eles diariamente, né? Eu gosto também do ensino na graduação, mas acaba sendo uma interação não tão próxima com os alunos, uma sala de aula com muitos alunos ao mesmo tempo. E essa interação mais próxima com os alunos de pós-graduação é muito bacana, porque eles trazem muitas ideias, metodologias, então na verdade é uma troca mesmo e um constante aprendizado
que é muito gratificante. Em termos da extensão, eu me interesso muito pela divulgação científica e tenho cada vez mais tentado buscar formas inovadoras e criativas para comunicar os resultados da nossa pesquisa científica. Então, por exemplo, a gente, alguns anos atrás, levou um fotógrafo, um documentarista e uma artista plástica na nossa expedição de campo e ali, através de várias discussões e trocas, acabamos elaborando uma exposição na interface arte-ciência, que acabou levando a outras exposições. Então, só daquela expedição de campo, nós realizamos 3 exposições e foi realmente muito bacana. Então, durante as exposições, vendo pessoas do público como um todo, interessados na pesquisa, interessados em aprender mais sobre o trabalho que a gente faz. E esse tipo de atividade tem sido algo que está se tornando cada vez mais central no meu trabalho. Eu acho que eu ressaltaria o excesso de trabalho. Então, a gente, além das nossas atividades diárias com ensino, pesquisa, extensão, nós estamos envolvidos em muitos comitês científicos, nacionais, internacionais, editorias de revista, sempre emitindo pareceres. E quando a gente vai somando todas essas atividades, no final é uma carga excessiva de trabalho. E eu acho que isso se agravou ainda mais na pandemia, porque surgiu então esse novo mundo virtual, né, com uma série de conferências, de palestras, de reuniões virtuais, além das atividades presenciais. E eu acho que essa sobrecarga, no final das contas, acaba sendo a maior dificuldade, porque acaba sendo um pouco frustrante a gente estar sempre trabalhando, mas ao mesmo tempo sempre com o sentimento de não estar fazendo o suficiente, se esforçando ao máximo para conseguir dar conta de todas as atividades. E no fundo, eu acho que isso acaba sendo uma pena porque nos impede de interagir mais com os nossos colegas no dia a dia, e eu acho que a gente acaba perdendo inclusive oportunidades para desenvolver mais trabalhos colaborativos, mais trabalhos criativos e inovadores, em colaboração com os nossos colegas que estão próximos no dia a dia, mas a sobrecarga nos impede de interagir o quanto a gente gostaria. O maior destaque foi a minha eleição para a Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos, que foi uma notícia que chegou com grande surpresa e muita alegria, porque representa realmente o reconhecimento desse trabalho colaborativo que a gente realiza aqui no departamento e no instituto, e mostra que, na verdade, as pesquisas que nós estamos realizando aqui estão no mesmo nível das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos maiores centros de pesquisa e universidades do mundo todo. Eu acho que eu vejo o nosso departamento e o nosso instituto caminhando para uma maior integração e uma maior internacionalização. Se a gente pensar, na verdade, nas nossas origens, a gente começou com um curso de História Natural, muito mais integrado e mais generalista de uma certa forma. Ao longo dos anos, nós fomos se especializando cada vez mais, com departamentos especializados, com sub-áreas dentro de cada departamento. E agora eu acho que nós estamos retornando à integração e voltando a uma abordagem mais holística dos nossos estudos com biodiversidade. E a mesma coisa, na verdade, eu acho que se aplica à internacionalização. Então também, se nós pensarmos nas nossas origens, nós tínhamos muitos professores que vieram de fora, de outros países, que inclusive ministravam disciplinas em inglês ou francês. Ao longo do tempo nós começamos a formar uma grande quantidade de professores, pesquisadores, e quando a gente olha hoje, a maior parte do nosso corpo docente é formado por brasileiros, mas eu acho que agora, inclusive, o mundo virtual abriu novas portas, né, para uma maior integração e troca de conhecimento, pesquisas colaborativas, e eu acho que agora, então, nós estamos de novo rumo a uma maior internacionalização, o que na verdade é crítico para que a gente continue fazendo pesquisa de ponta e pesquisa que seja relevante para o cenário global como um todo, né?
Eu acho que eu daria 3 conselhos principais. O primeiro é leia, e leia muito. Então, na verdade, a gente no corre-corre do dia a dia, pareceres, palestras e um monte de coisa acontecendo, e a gente acaba deixando a leitura para depois, mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de ler todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, nem que seja um trechinho de um artigo, e tornar isso realmente uma obrigação quase de cada dia, reservar aquele tempinho para estar sempre lendo e se atualizando. Em segundo lugar, eu acho que eu diria, busque entender a relevância da sua pesquisa para outras áreas do conhecimento e para questões mais amplas e de interesse global, né? Então todos nós fazemos pesquisas pequenas, né, que são uma fatia, mas essa fatia se encaixa num contexto muito mais amplo e acho que é muito importante a gente entender esse contexto amplo e também entender qual a relevância dessa pesquisa para a resolução de questões importantes para a sociedade como um todo. E por fim, eu acho que eu diria, aprenda a comunicar as informações científicas de uma forma clara e acessível para o maior número de pessoas possíveis. Então, as pesquisas que nós fazemos são extremamente complexas, com termos muito específicos, mas eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, especialmente, é muito importante que a gente busque formas criativas para apresentar os nossos resultados científicos e comunicar isso para o maior número de pessoas possíveis, para que os resultados dessas pesquisas tenham um maior impacto, levem à produção de novos medicamentos, novos produtos e também tenham uma contribuição importante para a resolução dos desafios climáticos e ambientais que nós estamos enfrentando.